Salve, 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 galerinha! Boa noite, boa noite! Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Mais uma terça-feira, mais um dia do nosso quadro aí, correção de questões comentadas, CPA 10, CPA 20, né? Toda terça-feira nós estamos aqui para trazer no mínimo aí 15 questões em média, né? Eu ainda estou um pouco atacado da rinite, então aí vocês vão ter que me aguentar fungando um pouquinho, certo? Mas não esqueçam que toda semana nós estamos aqui para falar, para relembrar conteúdo de CPA 10, CPA 20, principalmente para quem fez o nosso preparatório gratuito de CPA 10, relembrando aí os assuntos num momento em que as provas estão suspensas. Então vale a pena aí relembrar esses conceitos e as questões comentadas aqui ajudam muito a gravar o conteúdo. Toda terça-feira, a partir das 19 horas, nós estamos aqui então para falar sobre esse tema. Vamos lá, relembrando aí os recadinhos paroquiais. Deixa seu like no vídeo para que o YouTube entenda que isso é relevante, leve isso para mais pessoas. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha esse conteúdo aí, depois fica gravado também lá na playlist de correção de questões, onde a gente já tem mais de 200 questões lá, todas elas comentadas no mesmo cenário. Temos uma prova completa também que a gente fez aqui no final do nosso preparatório de CPA 10. Então tem muito conteúdo e é importante você levar esse conteúdo para outras pessoas. Você tem amigos, conhecidos, colegas de trabalho que também querem tirar a certificação. Repasse isso para eles, que com certeza o YouTube também entende como relevante e nós vamos levar esse conteúdo, esse projeto aí para mais pessoas. Bora naqueles minutinhos iniciais aí, né? Hoje, dia 6 de abril de 2021, como a gente sempre faz aqui. Ontem nós tivemos aí novo boletim Focus, algumas mudanças aí interessantes. IPCA não mudou praticamente nada, foi mantido aí pela primeira semana, né, das últimas aí, mantido a perspectiva de IPCA para os próximos anos. O PIB teve novamente aí seu número aí revisto para baixo, né? Então uma redução aí no crescimento do PIB, de acordo com a percepção dos principais especialistas do Brasil aí que votam em relatório Focus. O IGPM deve ter um novo aumento aí dentro dessa perspectiva, né? Inclusive se estuda um outro indicador aí para trabalhar o reajuste dos aluguéis, porque o IGPM que é utilizado atualmente disparou em 2020 e não está nada fácil em 2021 também. Então se você paga aluguel ou tem contratos de aluguéis que tem referência do IGPM, você com certeza está sofrendo um pouquinho. Nós estamos aí num cenário de cada vez mais aumentando o número de casos de Covid, que já ultrapassaram aí os 13 milhões. Temos uma média de mortes diária acima de 3 mil mortes nos últimos 7 dias. E, obviamente, aí vivemos aí uma incerteza por conta do orçamento. Se você nos acompanha aqui, você também lembra que na quinta-feira da semana retrasada, o Congresso aprovou o orçamento de 2021, e aí tem muita coisa, principalmente porque 25 bilhões, é isso mesmo que você ouviu, 25 bilhões de reais foram destinados à emenda parlamentar. Basicamente, emenda parlamentar, o deputado, o senador, ele simplesmente recomenda que seja feito tal coisa com aquele recurso. Normalmente ele usa isso aí para atender a sua região, né? E aí, quando nós falamos em um cenário já tão próximo aí de eleições, né, o ano de 2021 já começa aí o pessoal a planejar eleições, viraria um palanque aí de campanha para as eleições de 2022. Então tem todo esse problema no momento, além de que o Brasil sofre com o aumento da taxa Selic, que vai mexer na dívida pública e automaticamente mexe com o risco fiscal do Brasil. Ou seja, vamos conseguir ou não pagar essa conta? Esse é um pouquinho do cenário na última semana, nos últimos dias, muita coisa aí pode acontecer, né?
o presidente da Petrobras, o Lula e Silva, ele começou a transição para assumir de vez a Petrobras. Por outro lado, aí, o novo presidente do Banco do Brasil não é bem aceito, então o presidente do conselho renunciou e existe risco de outros vice-presidentes, outros diretores renunciarem também, levando uma bomba um pouco maior aí para o atual presidente da instituição do Banco do Brasil, né? E isso acaba aí, infelizmente, influenciando como um todo a nossa economia. Lá nos Estados Unidos nós temos uma realidade bem diferente, né? Hoje as bolsas fecharam um pouco no negativo, não acompanhei detalhes ainda, mas provavelmente aí muita coisa vinculada à realização, porque ontem batemos recorde lá nos Estados Unidos e mesmo com todo esse cenário, o Brasil hoje fechou lateralizando uma queda de 0,02%. Dólar caiu mais um pouco, euro caiu mais um pouco. Tudo isso aí é importante aí para a retomada de crescimento da economia aqui no Brasil. 19 horas e 8 minutos. Vamos começar aí com as nossas questões. Se você ainda não está no nosso grupo de WhatsApp lá de correção de questões, onde a gente vai sempre lançar as novidades aqui do canal, solicito o seu acesso aí. Normalmente na segunda-feira à noite nós já mandamos ali o PDF com todas as questões que nós vamos discutir aqui, que nós vamos apresentar na terça-feira, certo? E com isso, obviamente, facilita aí você estudar e aí responder e depois vir aqui com qualquer dúvida, seja ao vivo ou gravado posteriormente, tá? Novamente aí, desculpa a minha renite, mas faz parte e o principal é que não quero deixar vocês na mão, principalmente nesse momento em que as provas da Anbima estão suspensas e com as provas da Anbima suspensas, vale a pena continuar de olho aberto, não deixar a peteca cair para não perder aí o pique na hora que as provas retornarem, certo? As provas devem retornar só a partir do dia 1º de junho, se não houver nenhuma outra prorrogação. Bora então, correção de questões, certificações CPA 10 e CPA 20, questão número 1. Um fundo de investimento informa uma rentabilidade líquida de 9% ao ano. Como deve ser calculada a rentabilidade líquida de um investimento? Bora lá. Letra A, rentabilidade bruta menos inflação. Letra B, rentabilidade esperada menos a inflação. Letra C, rentabilidade real menos a inflação. Letra D, rentabilidade bruta menos os impostos. A, B, C ou D. Vamos aí para os detalhes da questão. Um fundo de investimento informa então uma rentabilidade líquida de 9% ao ano. Já vamos entrar em mais alguns detalhes, mas lembrando que um fundo de investimento ele deve divulgar a sua rentabilidade livre de taxa de administração, livre de taxa de ADM, certo? Então aí relembrando um conceito aí que é importante, aquele valor lá que está lá sendo divulgado pelo fundo como rentabilidade líquida sempre vai estar isento da taxa de administração. Como deve ser calculada a rentabilidade líquida de um investimento, certo? E aí aqui nós vamos apresentar aí, inclusive, uma ambiguidade nessa questão. A gente já fala sobre ela. Mas vamos lá, como é que nós calculamos a rentabilidade líquida? Rentabilidade líquida, ela vai utilizar, por exemplo, aqui como diz a letra B, a rentabilidade esperada? Óbvio que não, óbvio que não. O que é a rentabilidade esperada? A rentabilidade esperada é algo que virá, tem a rentabilidade passada, observada, e a esperada, aquilo que nós imaginamos que vai acontecer. Aqui nós já temos a informação de que foi uma rentabilidade líquida, então não tem nada a ver com rentabilidade esperada, já facilmente dá para eliminar aqui a alternativa B. É a rentabilidade real menos a inflação? É a rentabilidade bruta menos a inflação? Ou a rentabilidade bruta menos os impostos? Aqui, como eu falei, existe a possibilidade aí de se questionar,
porque ele não está bem formulada a pergunta, certo? Então, existe a possibilidade de uma questão nesse sentido aí, ela ser eliminada e ser anulada pela Ambima e ela dá certo para todos, né? Aqui, nesse caso, a rentabilidade bruta menos os impostos. Então, lembrando, quando você olha a rentabilidade líquida, ela sempre tem que ser retirado os impostos. Pode ser menos a inflação para dar rentabilidade líquida, rentabilidade real. Também há a possibilidade dessa interpretação, por isso existia a possibilidade, essa ambiguidade, existia a possibilidade de ser letra A também, certo? Então aqui, rentabilidade real menos a inflação, não é o caso. E a rentabilidade líquida normalmente é a rentabilidade bruta menos os impostos, mas existe a possibilidade de interpretar a rentabilidade líquida como o valor final, então seria menos os impostos e menos a inflação. Então existe essa linha de interpretação também. Nesse ponto, talvez a questão pudesse ser questionada, certo? E aí existe essa possibilidade. Então, lembrando, a gente faz a correção aqui ao vivo das questões, o que acaba aí muitas vezes trazendo algumas situações específicas aqui que nós corrigimos na época, certo? Na hora. Belezinha? Fechou então, questão número 2. Das afirmações abaixo, qual delas é um ativo com maior liquidez? Letra A, um imóvel na praia. Letra B, ações. Letra C, dinheiro em conta corrente. Ou letra D, uma LCA. Letra... Vamos lá. Qual deles? Afirmações, então aquilo que está correto. Qual deles é um ativo com maior liquidez? Vamos relembrar o que é liquidez. Liquidez é a facilidade de transformar um ativo em dinheiro, certo? Você pegar o dinheiro na mão desse ativo. Vamos lá, um imóvel na praia é um ativo? É, perfeito, é um ativo. Mas esse imóvel na praia, ele é líquido? Ele tem liquidez, é fácil de vender, dependendo do momento até é fácil, mas existem maiores oscilações de mercado. Às vezes você não vai conseguir o preço justo, não vai ter muitas propostas, então ele não tem tanta liquidez. As ações têm liquidez, têm alta liquidez? São um ativo? Sim, são um ativo. Entretanto, dependendo do tipo de ações, elas têm maior ou menor liquidez. Por exemplo, as blue chips, né? Relembrando aí, blue chips são aquelas empresas lá com maior negociação dentro da Bolsa de Valores, da B3, por exemplo, né? As blue chips, esse termo vem lá do poker, né? As fichas azuis do poker, que são as mais valiosas. Basicamente, essa é a realidade também em relação às ações. Existem ações que elas são mais valiosas, porque ela tem mais negociabilidade, elas são negociadas em maior volume no dia a dia. Normalmente as blue chips são exemplos dessa aí. Você vai ver maiores volumes diariamente de Vale, Petrobras e diversas outras empresas ali que têm os maiores volumes de movimentação na Bolsa Brasileira. Entretanto, existem lá as small caps, por exemplo, que são ações que têm um potencial de valorização maior, mas não são tão negociadas, então elas não têm uma liquidez tão alta, ou seja, talvez a pessoa não queira, talvez não seja tão fácil você vender uma ação como essa, certo? Dinheiro em conta corrente é um bem? Sim, tanto é que lá nós estamos aí em período de declaração de imposto de renda, né? Se você não fez, já se apruma aí, começa a fazer, o governo até prorrogou o prazo, agora vai ser até o dia 1º do 6, né? Era para ser até o final desse mês, o governo prorrogou, então aí a declaração de imposto de renda da pessoa física, mas lá na sua declaração você tem que pegar o seu saldo em conta corrente, lá no dia 31/12 do ano passado, no caso 2020, e colocar lá na opção bens e direitos quanto você tinha em conta corrente, em conta poupança e assim por diante. Então, se ele está na opção bens e direitos, dinheiro na conta corrente é um bem, é um direito? Sim, sim, sim. É líquido? Sim. É o mais líquido que nós temos aqui? Óbvio que sim, é muito mais fácil. Você consegue fazer uma TED, você consegue ir lá sacar, você consegue fazer um Pix, certo? Ele é mais líquido do que uma LCA?
Óbvio que sim, uma letra de crédito do agronegócio, muitas vezes ela te amarra por um período X de tempo, 1 ano, 2 anos, dependendo ali do caso, você não consegue resgatar anteriormente. Então aqui o ativo com maior liquidez é o dinheiro em conta corrente, alternativa C. Questão 3. Na última semana, a rede de supermercados Carrefour vendeu produtos em seu site com desconto muito acima do normal. Isso aconteceu lá no dia 1º de abril. Produtos foram vendidos com mais de 70% de desconto diretamente no site. Com relação a essa Com relação a essa notícia, podemos afirmar que a rede Carrefour pode ter sido afetada por qual tipo de risco? Letra A, risco de imagem, letra B, risco de crédito, letra C, risco operacional ou letra D, nenhum, pois foi uma ação de marketing da companhia. A, B, C ou D. Vamos lá, vamos aos detalhes, né? O professor está muito antenado, né? Pô, notícia aí do dia 1º de abril, quinta-feira, né? Já temos aqui na nossa correção de questões. Essa é uma notícia verídica, tá? Se você nos assiste em qualquer outro dia, em qualquer outro ano que não seja aqui no dia 6 de abril de 2021, talvez não faça muito sentido para você se for muito tempo para frente. Mas no dia 1º de abril de 2021, dia da mentira aqui no Brasil, a rede Carrefour teve um problema aí nos seus sites e diversos produtos aí que custavam 2, 3 mil reais foram vendidos aí, alguns deles por valores aí de 400 e poucos, 500 reais. Eu até brinquei, eu digo, poxa, uma oferta dessa a gente não consegue, né? Mas realmente foi um erro aí da companhia. Isso aconteceu no dia 1º, a companhia ficou inclusive de dar explicações aí durante essa semana, na verdade, né? Então, o próprio Procon aí entrou em contato para entender o que havia acontecido. Como é uma notícia recente, fica muito mais fácil aí você trazer isso aí para a tua realidade, né? Então, vamos lá. Essa situação da rede Carrefour vendendo aí diversos produtos por valores bem abaixo do mercado, 70%, 80%, quase 90% de desconto em alguns produtos, muito mais do que Black Friday, inclusive. Imagina uma geladeira por 400 e poucos reais, uma geladeira duplex, uma TV Smart também por 400 reais. Foram coisas que aconteceram aí no dia 1º de abril e não é mentira! Não é mentira, não é mentira. Qual é o risco que pode ter afetado aqui o Carrefour? É um risco de imagem? É um risco de crédito? É um risco operacional? Ou foi uma ação de marketing? Bom, a princípio, né, não é uma ação de marketing. Nós já falamos sobre isso. Foi que aconteceu, foi um erro da empresa Carrefour. E aí nós vamos assim eliminando. Isso é um risco de crédito. Lembrando, risco de crédito é o quê? Você vende e não recebe. Você empresta e não recebe. Nesse caso aí, o Carrefour vendeu via seu e-commerce, a maioria dos casos aí boleto ou mesmo o pagamento via cartão de crédito, né? E eles irão receber. Não tem nada a ver, não está nada vinculado com crédito aqui, né? O risco de crédito aqui ele praticamente inexiste nessa situação, porque o indivíduo ele comprou, pagou o boleto, ou ele comprou e o cartão dele, a bandeira do cartão vai fazer o pagamento e vai cobrar dele. Então, nenhum problema aqui nesse sentido vinculado a risco de crédito. E aí você talvez fique na dúvida como vai acontecer lá na sua prova. Normalmente a dúvida é entre duas questões, duas alternativas. Professor, é A ou é C? Porque isso pode manchar a imagem do Carrefour. O Carrefour pode ser visto como uma empresa desorganizada. Pode, realmente pode, mas isso é passado ou é futuro? É algo que aconteceu ou algo que vai acontecer? Então aí vem o detalhe, tá? O risco relacionado aqui é um risco operacional, porque foi um erro. Lembra que o professor sempre disse que o erro operacional, né, é o erro de BIOS. O erro de BIOS, se você acompanhar o nosso preparatório CPA 10, você vai lembrar do erro de BIOS, que é bicho idiota operando o sistema. Pode ser que não tenha sido uma pessoa que cometeu esse erro, pode ser até mesmo o sistema, mas na nossa brincadeira ele vai entrar como BIOS, certo? Um erro de sistema, um erro operacional, porque obviamente aí o Carrefour
exceto se fosse uma ação de marketing, que foi divulgado que não iria ter algo nesse sentido aí, vendendo por valores muito, muito mais baratos aí os produtos do seu site. Corre o risco de um risco de imagem no futuro? Óbvio que sim, mas não é o que a questão está perguntando. Então, como eu sempre digo, não procura pelo em ovo. Não procura pelo em ovo, toca o barco, responde aquilo que a questão perguntou e ela quer saber esse erro, o que foi? Foi um erro operacional? Exatamente, alternativa C. Não é um erro de imagem, não é um risco de imagem. Esse risco operacional que ocorreu ali provavelmente fez com que muitos produtos fossem vendidos abaixo do seu preço de custo, inclusive levando um prejuízo aí para a empresa Carrefour, supermercados Carrefour, na sua plataforma online. Questão número 4, um investidor que queira um investimento com alta liquidez e baixo risco terá em sua carteira ativos e, vamos lá, letra A, artigos de renda variável, preferencialmente ações de via varejo. Letra B, ativos com menor rentabilidade. Letra C, ativos de mercados internacionais. Letra D, apenas debêntures incentivadas. A, B, C ou D. Qual a alternativa correta aqui? Vamos lá, ó. O investidor, vamos lá, o Joãozinho aqui, ó, vamos fazer o bonequinho aqui, o João, olha o João aí, ó. O João, não vamos falar de João, vamos dar outro nome para ele aqui, porque a gente vai ter o João numa outra questão. Então vamos lá, esse aqui é o Paulo. Esse camaradinho aqui, o Paulo, ele é um investidor, certo? E o Paulo, ele quer alta liquidez e baixo risco. Então, liquidez e baixo risco. É isso que o Paulo quer. Com isso, a carteira dele tem que ter o quê? Renda variável, preferencialmente ações de via varejo. Vamos lá. Renda variável tem baixo risco? Sim ou não? Tem alta liquidez? Sim ou não? Tem uma certa liquidez, não é a maior de todas, lembrando, existe toda a volatilidade do mercado, e aí não existe o baixo risco, principalmente quando nós falamos aqui de ações de via varejo, que são ações que oscilam bastante, e essa oscilação aí pode fazer com que a pessoa perca dinheiro, então não é o caso, né? O Paulo aqui, ele quer liquidez, ele quer baixíssimo risco, né? Então ele não pode ter ações, não é que não pode até ter em parte da sua carteira, mas principalmente a sua carteira não pode ser formada aí, principalmente de renda variável. Letra B, ativos com menor rentabilidade, será que sim, será que não? Depois a gente retorna aqui. Letra C, ativos de mercados internacionais, vamos lá, mercados internacionais, eles têm alta liquidez, sim ou não? Eles têm maior ou menor risco? O que você acha? Vamos lá, para você investir no mercado internacional, é importante essa diversificação, mas vem aí o grande detalhe, né? Você corre o risco de oscilação daquelas empresas ou daqueles ativos lá no exterior e uma segunda oscilação que é da moeda. Então imagina aí num momento em que você investiu em dólar, por exemplo, e hoje o dólar caiu, eu não vou lembrar exatamente, deixa eu ver se eu consigo puxar essa informação aqui para passar para vocês. O dólar no dia de hoje, ele caiu 1,41%. Então imagine que você comprou ontem, né, ativos lá nos Estados Unidos, então eles estão indexados a dólar, e aí hoje caiu 1,41%, ou seja, é um risco maior, você está se expondo duplamente a riscos, risco do mercado lá fora e risco de variação cambial. Apenas debêntures incentivadas, vamos lá, por mais que debêntures incentivadas elas tenham aí todo um incentivo do governo para que o investidor ele compre e não tenha pagamento de imposto de renda, porque normalmente as debêntures incentivadas elas terão aí investimentos em infraestrutura, né, principalmente aeroportos, rodovias, portos, e por isso que o governo ele acaba dando esse incentivo no imposto de renda, mas lembrando, na debênture aí, dependendo da empresa que está fazendo, ela tem um risco de crédito muito grande, certo? Então é por isso que também não vem ao caso, não é exatamente isso que vai ter
na carteira do investidor. Lembre-se daquele tripé, daquele triângulo, né, enquanto eu tomo mais uma aguinha aqui, que nós falamos lá no nosso preparatório, e ele vai ter exatamente, né, exatamente essa ideia aqui, certo? Risco, liquidez e rentabilidade aqui em cima. Imaginar que aqui está a rentabilidade. E aí é o seguinte, você não consegue ter tudo. Não consegue ter tudo. Imagina o seguinte, quanto mais próximo da rentabilidade que ela está aqui em cima, você chega, menor, né, ou maior vai ser a sua exposição ao risco e menor vai ser a sua liquidez, certo? Ou seja, se o indivíduo quer alta liquidez, então aqui ó, liquidez alta, essa ponta aqui, baixo risco, olha aqui, baixo risco, essa outra ponta, ele quer esses dois, então automaticamente ele vai estar muito distante do vértice, que é essa ponta aqui da rentabilidade. Por isso, alguém que queira alta liquidez e baixo risco terá que se contentar com ativos de menor rentabilidade, porque maior rentabilidade expõe automaticamente a maiores riscos e também uma questão relacionada à liquidez, certo? Essa é uma questão mais interpretativa, mas é interessante você relembrar desse tripé, desse triângulo. A rentabilidade está ali no topo, liquidez, né, e risco estão nas laterais, aí na base desse triângulo. E óbvio, quanto mais alto você chega nesse triângulo, chegando próximo aí da rentabilidade, automaticamente você distancia das duas pontas, né? Perdendo então a sua liquidez, ou boa parte da sua liquidez, e perdendo aí um pouco da sua relação risco, tendo automaticamente um risco maior, certo? Correto aqui então, a alternativa B. Lembre-se sempre disso, lembre disso aí que assim, ó, isso é perfil de investidor e tem gente que terá que atuar em menos rentabilidade. Vai ter ativos aí de renda fixa que normalmente vão ter uma rentabilidade menor e um risco menor com uma liquidez maior. Se você não lembrar desse tripé, fica difícil aí você recomendar investimentos, você falar sobre investimentos com as pessoas, porque o cenário perfeito e aquilo que o professor mais queria era um ativo aí, para mim, com baixo risco, alta liquidez e altíssima rentabilidade. Onde tem isso? Aonde? Se você descobrir, me contem. Não vale pirâmide, hein? Não vale pirâmide, não vem me chamar para pirâmide. Então, abre o olho, ó. Abre o olho, galerinha. Bora lá, questão número 5, então. Questão número 5, com relação à taxa Selic. A taxa Selic, podemos afirmar que estão corretas as alternativas. Alternativa 1. A Selic pode ser utilizada para conter a inflação? 2. A Selic Over é definida pelo Copom em reuniões que acontecem a cada 45 dias? 3. As LFTs são títulos públicos federais indexados à Selic. 4. O aumento da taxa Selic pode encarecer os outros créditos no país? E aí, o que estão corretas? Letra A, 3 e 4. Letra B, 1, 3 e 4. Letra C, todas as alternativas estão corretas. Ou letra D, estão corretas apenas a alternativa 1 e a alternativa 3. Bora dar uma olhadinha aí na questão. Taxa Selic, certo? Taxa Selic. Então, quem define a Selic é o Copom, né? O Copom se reúne aí a cada 45 dias, olha só que legal. E ele, obviamente, utiliza, o Copom utiliza a Selic para conter a inflação. Inflação que é determinada, ou seja, quem dá a meta da inflação, o Conselho Monetário Nacional dá essa meta para quem? Para o executor, que é o Banco Central, e o Banco Central que tem que entregar a meta, né? Ele é o funcionário que tem que entregar a meta, ele faz uso de estratégias para entregar a meta. Uma dessas estratégias é a Selic, aumentar ou reduzir a Selic com o objetivo de entregar aquela meta, certo? Então vamos lá, ó. Ela pode ser utilizada para conter a inflação? Óbvio que sim, óbvio. Nós vimos isso aí na última reunião do Copom. O Copom, ele aumentou em 0,75 pontos percentuais, né, a taxa Selic.
saindo de 2 para 2,75% ao ano, com o objetivo aí de conter a alta do dólar e automaticamente a inflação que vem castigando aí a população brasileira por conta aí do lockdown, da pandemia, das medidas restritivas aí que acontecem e que gerou aí um desemprego aí de basicamente 14% aí no Brasil. Então, ela pode ser utilizada assim. 2. A Selic Over é definida pelo Copom em reuniões que acontecem a cada 45 dias. E aí vamos aos detalhes. A gente já falou que é o Copom que define a Selic. O Copom se reúne a cada 45 dias. Sim, perfeito. São 8 reuniões por ano. Inclusive, em breve teremos a nova reunião do Copom. Todo mundo ansioso para saber se vai ter um novo aumento ou não da taxa Selic. E aí vem o detalhe. Nós temos duas Selic, se você lembra lá, a Selic Over e a Selic Meta. Qual delas é que o Copom define? Óbvio que é a Selic Meta, Selic Meta. Professor, então o que é Selic Over? Selic Over, se você não lembra, é a média das negociações dos títulos públicos federais e ela dá a Selic Over, certo? Essa variação. Então, normalmente a Selic Over, ela vai ser um pouquinho mais baixa ou, dependendo da situação, pode ser um pouquinho mais alto do que a Selic Meta. A Meta é utilizada lá pelo Copom, a Selic Over, ela é utilizada aí no dia a dia pela média das negociações dos títulos públicos federais. Então a 2 aqui ela está incorreta, certo? Porque não é a Selic Over que é definida pelo Copom. Mas aí a 3 nós já entramos nos títulos públicos federais. E aí os títulos públicos federais têm um título lá que é chamado de Tesouro Selic, é o popular Tesouro Selic, mas a Ambima na sua prova ela não te pergunta Tesouro Selic, porque é muito fácil você responder. Tesouro Selic tem a ver com Selic, Tesouro IPCA tem a ver com o IPCA, Tesouro Prefixado com prefixado, olha só como seria bem mais fácil, né? Isso foi popularizado, mas lá na prova ele te pergunta assim, ó, LFT, e aí o que é uma LFT, professor? LFT, letra financeira do Tesouro. Os títulos aí que eles realmente são indexados à taxa Selic. É o Tesouro Selic. E aí tem uma dicasinha aí, Selic é pós-fixado. E aí se você quer saber se o título é pós-fixado, se ele está atrelado aí a Selic ou não, pensa no T. Pensa no T, no Tzinho ou no T grande, certo? Onde está o T? O T está na frente ou está atrás, certo? E aí esse T é o T da taxa. Não pensa besteira, tá? É o T da taxa. E aí o T da taxa, ele está atrás, em último. Se ele está aqui atrás, ele é por último. Por último é pós-fixado. Pós-fixado, ele está indexado a quem? A Selic. Se ele estiver antes do fim, ou seja, aqui onde está o F, por exemplo, que daí nós teríamos aí uma LTN, por exemplo, aí ele é pré-fixado, certo? Então aí muito mais fácil para você entender, o T está no final, certo? Então quer dizer que ele é pós-fixado, indexado a Selic, letra financeira do Tesouro, e você precisa saber desse nomezinho lá na sua prova, essa tá correta também. E agora a 4, o aumento da taxa Selic pode encarecer os outros créditos do país, sim ou não? E aí essa ficou fácil, né? Mamão com açúcar, essa é de mão beijada aí para vocês, porque taxa básica de juros, a taxa Selic, ela vai basear tudo mais. Certo ou errado? Certo. Se você lembrar, com a queda da Selic que aconteceu aí nos últimos anos, certo? Vários financiamentos de imóvel, financiamento de carro, etc., baixou muito a taxa. Porque o pessoal conseguia captar mais fácil, lembrando, certo? Que a Selic ela baseia a maioria das outras taxas. Normalmente, o DI, a taxa DI, que é aquela taxa interbancária, depósito interbancário, dinheiro que um banco empresta para o outro, ele está baseado em quem? Na DI? Sim, óbvio, mas a DI normalmente é 90%, isso não cai na sua prova, é um complemento aqui, 90% da Selic, certo? E aí, se você lembra disso, você sabe que se a Selic subir, o DI vai subir. Outra coisa, a poupança ela também não está relacionada
a Selic, exceto se ela for anterior a 2012, maio de 2012, né? 4 de maio de 2012, se não me falha a memória, aí ela está na regra antiga de 0,5% ao mês mais TR, ou se a Selic estiver acima de 8,5%, que também vai seguir a mesma regra, 0,5% ao mês mais TR. Se não, em qualquer outro caso, a própria poupança vai pagar quanto? 70% da Selic. Olha só como está tudo interligado. E óbvio, se baixa o valor que eu estou pagando para captar, eu também vou baixar a taxa que eu empresto, certo? Que as instituições emprestam, porque você capta a um valor, você pega dinheiro emprestado, instituição financeira a um valor, e empresta a outro. E essa diferença se chama o quê? O quê? Spread. Spread é essa diferença aí. Opa! Spread, olha aí, ó. A letra tá feia aqui, mas olha quanto conceito legal que cai na sua prova que a gente falou aqui nessa questão. Então, se a taxa Selic é a base de tudo, o aumento da taxa Selic pode encarecer os outros créditos? Óbvio que sim. Óbvio que sim, subindo a taxa Selic, vai subir o DI, que é a taxa interbancária, por exemplo, e automaticamente, né, os bancos terão que remunerar um pouco mais as aplicações, os CDBs, os RDBs, os RDCs e assim por diante, né? Entre outros, como ele vai ter que remunerar, pagar mais, ele também vai cobrar mais. Então, o aumento da Selic com certeza encarece outros créditos no país, certo? Correto aqui então, alternativa 1, alternativa 3 e alternativa 4. Vamos lá para a letra B, B de bola. Questão 6, olha aí, ó, também conceitos lá de módulo 1, né, mas aplicados de forma diferente. O Open Market é um conceito no qual o governo, letra A, aumenta a taxa de juros. Letra B, compra e vende títulos públicos. E quando a gente fala de títulos públicos, não existem mais títulos públicos municipais ou estaduais. Então, nós olhamos lá para títulos públicos federais, certo? Só abrindo um parênteses aí. Letra C. Exige que as instituições financeiras depositem parte do recurso recebido no Banco Central. Ou letra D. Vende dólares no mercado internacional. A, B, C ou D. O que é o Open Market? Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos começar ali do menos provável, né? Open Market, venda de dólares. Venda de dólares, a gente pode lembrar que o Brasil tem uma taxa de câmbio flutuante. Flutuante é o quê? Deixa a vida me levar, vida leva eu, certo? E aí, a flutuante é o normal da maioria dos países. Mas o Brasil não é só flutuante, ela é flutuante suja. Flutuante suja, e a taxa flutuante suja, quando o governo quer baixar a taxa, você já viu várias vezes essa notícia, e o governo vende dólares, certo? Lá no mercado. Normalmente não é no mercado internacional, é aqui no mercado nacional, né? Mas essa é uma política aí cambial para baixar o dólar que pode subir por conta da nossa política cambial flutuante suja. Nós controlamos ela através dessa sujeirinha, dessa manipulação do mercado, certo? A questão C aqui, ó. O Banco Central ele exige que as instituições depositem parte do recurso recebido lá no Banco Central, o governo. Então imagina o seguinte, o Banco A, tá, recebeu do professor Wagner aqui R$100, tá? R$100, e olha, ele tá feliz da vida porque não entra muito dinheiro lá na minha conta, certo? Desses R$100, ele pode utilizar todos os R$100 para emprestar? Não. Uma parte desse valor ele precisa depositar lá no Banco Central, certo? Como depósito compulsório. Depósito compulsório é um percentual do valor que é colocado no banco, lá na conta corrente, que o banco tem que depositar lá no Banco Central para não dar muita liquidez, porque senão com muito dinheiro na mão, os bancos fazem a festa, emprestam para todo mundo, a inflação dispara e aí o governo se vira aí para manter a inflação, certo? Então, relembrando aqui, esse depósito das instituições financeiras no Banco Central não se chama Open Market, se chama depósito compulsório. Também é um conceito lá do módulo 1 que a gente fala lá nos integrantes do mercado financeiro. Questão A ou questão B, olha só como normalmente
A dúvida fica nessa questão. Então, o open market é o aumento da taxa de juros? Sim ou não? Ou é a compra e venda de títulos públicos? Vamos lembrar assim, ó, open market, em inglês, open, abrir, market, mercado. Mercado aberto, mercado aberto. Quando o mercado está aberto, o que acontece? Lá no mercado, mercado aberto, você compra ou você vende, certo? Então, assim, ó, open market é realmente a forma, é onde o governo aí, ele faz compra e venda de títulos, alguns casos aí para dar mais liquidez ou para tirar a liquidez do mercado. Quando ele compra títulos, ele coloca dinheiro no mercado, colocando dinheiro no mercado, ele dá liquidez para tudo que acontece, porque tem dinheiro circulando. Quando ele diz assim, ó, não dá mais, ele vai lá e recompra muitos desses títulos, tira dinheiro, perdão, quando ele vende, né, ele está tirando dinheiro da economia, e quando ele compra, ele está colocando dinheiro na economia. Então, quando ele quer movimentar tudo, ele vai lá e compra. Quando ele precisa tirar liquidez, precisa tirar dinheiro, ele vai e vende. Aí os bancos têm que comprar. Isso se chama open market. Open market. Então, aqui, correto, a letra B, compra e venda de títulos, certo? Questão número 7, aí estamos nos aproximando já da metade das nossas questões. Vamos acelerar um pouquinho aqui, que senão o professor fica muito tempo aqui xaropeando. Bora lá, ó. O João, por isso que eu falei que nós não íamos falar do João naquela hora, que o João está aqui na questão 7. O João pegou um empréstimo com um amigo no valor de 10 mil reais. Ele irá pagar esse empréstimo em 24 meses, com uma taxa de 30% de juros simples no período. Nesse caso, qual a taxa a ser paga ao ano por João? Letra A, 10% ao ano. Letra B, 12,5% ao ano. Letra C, 15% ao ano. Letra D, 7,5% ao trimestre. E a primeira coisa que a gente olha aqui, né? Isso é um baita de um amigo da onça, né? Ou esse amigo do João é um agiota. Porque, caraca, mano, 30% aí ao período, né? Por mais que a gente está falando aí de juros simples, mas é um baita amigo da onça, né? E aí nós temos aqui 24 meses. 24 meses representa o quê? Representa 2 anos. Ou então ele pode representar 4 semestres, certo? Ou ele pode representar aí 8 trimestres. Ou 12 bimestres. Olha só, conceitos que são importantes que você entenda, que não requer calculadora, mas requer raciocínio lógico e cai ali na sua prova de CPA 10, CPA 20, certo? No CEA já vai cair um negocinho um pouquinho mais complexo, e lá você pode no CEA utilizar a calculadora também, belezinha? Então vamos lá. Ó. A nossa pergunta aqui fala em juros simples, e qual é o valor do juro? É 30% ao ano? Não. Isso é importante ficar atento. 30% no período, ou seja, nos 24 meses, 30%. E aqui a pergunta é, qual a taxa a ser paga ao ano? Então, a gente já cancela aqui ao trimestre, que isso aqui não é a pergunta que nós queremos, e aí fica fácil, né? Se em 2 anos ele vai pagar 30%, em 1 ano ele vai pagar quanto? 10, 12,5 ou 15? Óbvio, 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 óbvio. Parabéns, você é muito inteligente. Show, parabéns, raciocínio rápido. 15% ao ano, correto é a letra C. Bora, bora, bora. Questão número 8. Com relação a MAN, é correto afirmar que... O que é MAN, professor? É a criança aprendendo a falar mamãe. Mamãe, não. É aquela empresa MAN? Também não. MAN, marcação a mercado. Lembra que muitos conceitos podem aparecer abreviado lá na sua prova. Banco Central pode aparecer como Banco Central, como Bacen, como BC. Conselho Monetário Nacional normalmente aparece em sigla. CVM, Comissão de Valores Mobiliários, às vezes aparece em sigla também. Corretoras e distribuidoras, CTVM, DTVM. Então, cuidado, você precisa conhecer esses conceitos. Se você não sabe, vai estudar. Olha lá todo o material que a gente colocou, rever todo o nosso preparatório, né? E aí, com certeza, você relembra todo esse assunto, beleza? MAN é a marcação a mercado. E com relação à marcação a mercado, o que é correto afirmarmos? Que, número 1, tem como principal objetivo evitar a transferência de riquezas. 2, é a marcação, é marcado na curva, e por isso existe maior oscilação nos preços dos ativos.
3. Não afeta títulos pré-fixados se levados até o vencimento. 4. É uma forma de perguntar ao mercado diariamente quanto vale o ativo. Então, o que está correto aqui? Letra A, 1, 2 e 4. Letra B, todas as alternativas estão corretas. Letra C, somente a 1 está correta. Ou letra D, 1, 3 e 4 estão corretas. Então, vamos lá. Marcação a mercado, o que é correto? A marcação a mercado, aí, essa é clássica. E essa você lembra, fala, repete comigo aí. A marcação a mercado tem como principal objetivo evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. Lembra dessa aula? Lembra que a gente fala sobre isso lá no módulo 5 de CPA 10 do nosso preparatório, né? Quando a gente começa a falar de fundos de investimento. Então, fácil. Olha aí, objetivo de evitar a transferência de riqueza, certo? Certo. Ah, professor, mas essa estava fácil, né? Então vamos lá. 2. É marcado na curva e por isso existe maior oscilação dos preços dos ativos. Essa já complica, essa vai queimar um pouquinho de massa encefálica aí de vocês. Então vamos lá. Existem duas formas de você marcar um ativo. O que é esse marcar um ativo? Vamos para as outras alternativas que aí facilita para a gente, tá? Uma delas é o seguinte, marcar o ativo é perguntar ao mercado quanto ele vale. Você tem um imóvel, você leva para um corretor e diz assim, ó, quanto vale esse imóvel? 200 mil. Amanhã você faz a mesma coisa, depois a mesma coisa, e aí você vai atualizando esse preço diariamente. Isso é a marcação a mercado, certo? E aí ela sofre oscilação por conta daquele negocinho chamado oferta e demanda. Então, quando tem muita gente querendo comprar, aí você tem o título, ou você tem o imóvel, muita gente querendo comprar, e você diz assim, valia 200, eu comprei por 200 mil, de repente você leva lá e o corretor diz assim, cara, tá valendo 230. O pessoal tá desesperado. A tua região ali onde tu tem esse apartamento aí tá bombando, o pessoal tá crescendo o olho nessa região e ele tá valendo agora 230. Daqui a pouco passa aquela febre, né? O pessoal descobre que naquela região tem um vazamento de gás e aí aquilo que valia 230, que você pagou 200, quem sabe cai para 150, porque ninguém paga mais nem os 200 mil que você levou. Então essa é a marcação a mercado, você perguntar constantemente para o mercado quanto vale o seu ativo. Isso vale para todos os tipos de ativos, certo? Com isso, com essa explicação, nós entendemos aqui que a questão 4 está correta, certo? É uma forma de perguntar ao mercado diariamente quanto vale o seu ativo. Essa é a marcação a mercado. A marcação a mercado, ela não afeta títulos pré-fixados se levados até o vencimento. O que é um título pré-fixado? Lembra que existem duas formas de você pagar, de você remunerar um investimento, certo? Pós ou pré-fixado. Pós é o seguinte, eu vou pagar a Selic, ou 110% da Selic, ou 98% do DI, indiferente da forma que aconteça, mas você vai olhar e, dependendo quanto der a Selic, quanto der o DI, você vai pagar essa variação, certo? É a pós. E existe a pré-fixada. A pré-fixada é o seguinte, eu vou pagar 10% ao ano nesse ativo, eu vou pagar 3% ao ano nesse título, certo? E aí, se você ficar até o final, ou seja, você tem que levar esse título aí até o final, daqui a 3 anos, aí eu vou te pagar 3% ao ano até aquele momento. Se você levar até o vencimento, até o final, quanto que você vai receber? Os 3% ao ano. Uau! Olha aí, ó. Por quê? Porque você levou até o vencimento. Se você quiser vender antes, aí você vai para aquilo que nós chamamos de marcação a mercado. Você vai ter que oferecer e dizer assim, ó, quem quer? Quem quer? Porque olha só, me prometeram, imagina o seguinte, eu prometi para você, tá? Wagner, o professor Wagner te prometeu comprar o teu carro por um valor X, 20 mil reais. Só que não é hoje, é daqui a 3 anos, ou daqui a 3 meses. E aí é quando eu vou ter o dinheiro. E aí, nesse meio tempo, você descobre, como está acontecendo agora, que os carros seminovos estão valorizando, porque as fábricas estão fechando, não tem carro 0 km para o pessoal comprar, então a galera está indo atrás do carro seminovo. Quando a galera vai atrás do carro seminovo, até a tabela FIP, já viu a tabela FIP do teu carro esse ano? Com certeza ela subiu.
por conta dessa oscilação. Aí você vê o seguinte, poxa, o professor Wagner me ofereceu 20 mil, que é a tabela FIPE do meu carro. Mas hoje tem uma galera aí me oferecendo 10% acima da FIPE, ou seja, 22 mil reais e leva agora, nesse exato momento. Então você pode vender antes e você vai ter um lucro nesse sentido. Mas pode acontecer o contrário também. Daqui a pouco tem muito carro no mercado e aí o pessoal diz assim, não, a gente não quer mais seminovo. A gente volta a pagar ali 80% da FIPE só. E aí se você quiser vender antes dos 3 meses que nós dois combinamos, você vai ter que aceitar aquilo que o mercado está pagando. Ficou mais claro? Entendeu isso? Então olha só, se você levar o seu título pré-fixado, ou seja, que você contratou, você assinou o contrato antes, se você levar isso até o final, não muda nada, porque lá no final você vai receber quanto? Exatamente aquilo que estava combinado. Se você quiser vender no meio do caminho, você pode ganhar mais ou pode ganhar menos, dependendo do que está rolando no mercado, certo? Então essa aqui também é uma alternativa correta, espero que eu tenha elucidado aí essa dúvida, caso ela tenha surgido também. E agora nós voltamos para aquela importantíssima que é a 2, que a gente deixou ela para trás para entender os outros conceitos. A marcação a mercado é uma marcação na curva. Então olha só, marcação a mercado, marcação na curva. Já são dois termos diferentes. Se você nunca ouviu falar, não tem problema, mas dá para ir na lógica aqui. Se eu estou falando de marcação a mercado, provavelmente marcação na curva não é a mesma coisa. Essa marcação na curva, ela é exatamente isso, de olhar só para o final, certo? Marcação na curva, ele olha não no dia a dia, ele só olha aquilo que está lá na frente. Então, é a ideia do apartamento, tá? Ou do carro que eu falei para vocês no exemplo agora há pouco. Lá na frente, daqui a 3 meses, vai me pagar tabela FIPE 20 mil reais. Certo? Eu só olho para lá, nem olho se está oscilando, se está indo mais, se está indo menos, eu não olho até para não dar tentação. Então a marcação na curva é exatamente isso, é para não dar tentação, ela só olha para o futuro, só olha lá para frente e diz assim, ó, lá na frente eu sei que esse título aqui e esse ativo ele vai valer X. E toda oscilação que acontece no meio do caminho não é analisada, certo? Ela deixa o investidor normalmente com o coraçãozinho mais tranquilo, porque ele não vê ficar negativo, ficar positivo, ficar negativo, positivo, negativo, 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 positivo, certo? Isso aí não acontece na marcação à curva, porque você não vai até o mercado e pergunta: quanto está valendo? Quanto está valendo a minha caneta? Tanto. Quanto está valendo o meu apartamento? Tanto. Você não faz essa pergunta, certo? Então ele é marcado somente na curva e aí a marcação na curva ela não traz maior oscilação. Pelo contrário, marcação na curva, a ideia é que ela não sofra essa oscilação do mercado, porque não existe essa marcação a mercado. Não existe a questão de perguntar quanto está valendo hoje, não existe oferta e demanda nesse sentido. Correto aqui então é a alternativa 1, a alternativa 3 e a alternativa 4, letra D. Questão número 9. A empresa brasileira AQJSD irá abrir capital na Bolsa de Valores Nasdaq nos Estados Unidos na próxima semana. Nesse caso, então olha só, a Nasdaq, né, Bolsa de Tecnologia norte-americana, né, lá é um pouquinho diferente, são muito mais empresas de tecnologia dentro dessa bolsa, dentro desse índice. E a empresa brasileira AQJSD, ela quer abrir capital lá. Nesse caso, não é possível que ela finalize esse processo, pois ela é uma empresa brasileira. B. Estamos falando de mercado primário. Letra C. Estamos falando de, faltou um D aqui, né? D. Mercado secundário. Ou, alternativa D, pode haver uma oposição da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, para que o IPO, IPO é o quê? Se vê lá na sua prova, é a oferta inicial de ações, a sigla em inglês para oferta inicial de ações, abrir capital na bolsa, para que o IPO então não aconteça na bolsa americana. Então vamos lá. Ó. Existe a possibilidade da CVM se opor? Não, né? A empresa é de quem? Dos donos. E eles escolhem o que eles querem fazer. A CVM, só se houver alguma ilegalidade, ela vai interferir, né? Então ela não vai apresentar uma oposição, exceto aí se houver alguma ilegalidade. Não é possível finalizar esse processo, pois a empresa é brasileira. Poxa, nós temos aí a XP, que é uma empresa que tem lá
na Bolsa Norte-Americana, certo? Ela tem suas ações lá. Nós temos aí, por exemplo, também o Mercado Livre, que ele não tem ações negociadas aqui no Brasil, ela é negociada lá nos Estados Unidos, certo? Então, existe a possibilidade? Sim. Ah, professor, mas tem algumas questões legais ali, principalmente de onde ele vai ter que colocar um domicílio aí fora do país. Sim, tem algumas questões legais, mas assim, ó, não procura pelo em ovo. Olha para a pergunta, depois responde aquilo que a pergunta está querendo, certo? Então, ela quer abrir o capital. Abertura de capital, nós estamos falando que esse dinheiro ele vai para onde? O dinheiro troca de mãos ou quando você compra ações em um IPO, uma oferta inicial de ações, esse dinheiro vai para a empresa. O dinheiro vai para a empresa diz assim, ó, a AQJSD diz assim, ó, eu quero abrir capital e esse dinheiro eu vou fazer isso, aquilo, aquele outro, tá? E aí ela vai receber o dinheiro e as ações vão ficar na mão de outras pessoas. Depois disso, as pessoas podem comercializar conforme elas quiserem e aí não vai vir mais dinheiro para a empresa, somente na oferta primária. A oferta primária é o que? O IPO, oferta inicial, primário, inicial de ações. Então aqui nós estamos falando do que? De um mercado primário. Mercado primário é onde são negociadas aí pela primeira vez as ações e o dinheiro vai diretamente lá para a empresa. Depois, todas as demais negociações elas ocorrem no mercado secundário, onde o dinheiro troca de mão, o papel troca de mão. Eu compro a ação do fulano, fulano compra a minha ação, Beltrano compra a ação do ciclano e assim por diante. Questão número 10, vamos lá, vamos dar andamento. Podemos afirmar que as ações dão preferência ao recebimento de dividendos. Quais são essas ações? Letra A, ações ordinárias. Letra B, units. Letra C, preferenciais. Ou letra D, ações de bonificação. A, B, C ou D. Então vamos lá. Ó. Tem vários tipos de ação. Vamos lá, o que são as bonificações? Bonificações, imagine que a empresa aí aumentou seu capital social sem injetar outros recursos. E ela transforma isso aí em ações e ela vai dar essas ações aí para os atuais acionistas. Então ela está bonificando, é um bônus, é um plus, é um extra. Mas quer dizer que ela seja preferencial, que ela dê preferência no recebimento de dividendos? Sim ou não? Não necessariamente, né? A gente sabe que tem dois tipos de ações ali, aquelas que dão direito a voto e aquelas que recebem dividendos primeiro em uma maior proporção. E aí é só você lembrar disso, né? Tem uma outra coisa que é diferente aqui, que é as units. As units, ele é um combo. É aquela história, lembra que tinha lá no McDonald's, você ia lá e comprava o número 1, o número 2, ou número 4, que se não me engano era o quarteirão com queijo. Acho que era o Big Mac, mas não era só o lanche. Tinha lá o Big Mac, uma fritas e o refrigerante. No Burger King também tem a mesma ideia. A Units é isso. A Units é um combo. Cada Units, normalmente, aí, óbvio, tem situações bem específicas que cada empresa forma suas Units. Normalmente, assim, às vezes é duas ações ordinárias, uma preferencial ou o contrário, né? Então, ela vai formar um combo com algumas ações ordinárias e algumas preferenciais. E ela, inclusive, ela é negociada com um ticker diferente. O ticker final é 11, né? Então, imagina aí, nós temos BID11. BID11 é Banco Inter. BID11. Ali são ações units, certo? Tem aí as ações, por exemplo, como Petrobras, né? PET 4 ou PET 3. Então, assim, ó, PET 3 são ações ordinárias e PET 4 são ações preferenciais. Tá, professor, mas e aí, me fala logo quais são as que recebem dividendos primeiro? Lembra o seguinte, ordinária, tá? Ordinária dá direito a voto, preferencial, olha aqui, até o nome já diz preferencial, ela tem preferência. Preferência no quê? Preferência no recebimento dos dividendos. Então, as ações preferenciais dão preferência no recebimento dos dividendos. Quem vai receber dividendos primeiro? Sempre os detentores, os acionistas de ações preferenciais, certo? Mas qual é a vantagem, então, de ter uma ordinária? A ordinária dá direito a voto, você pode interferir ali na gestão da empresa. Se você não concordar, você pode dar palpite. Se você só tem preferencial, você fica quietinho e não apita nada. Questão número 11.
Para iniciar uma operação de abertura de capital, a empresa, qualquer empresa aqui, deve buscar, além da aprovação da CVM, letra A, toda a documentação contábil. Letra B, um banco de investimento ou uma corretora. Letra C, um banco comercial ou uma corretora. Letra D, somente uma corretora. Então vamos lá. A empresa quer fazer um IPO, uma oferta inicial de ações. Como é que ali a Francesca Educação Financeira vai fazer uma abertura de capital? Eu preciso de sócios, eu vou distribuir ações aí, porque eu quero que a Francesca Educação Financeira ela dispare, que ela leve conteúdo de educação financeira, de certificações, que o Morning Call aí seja muito maior do que é hoje, e aí eu vou abrir o capital na bolsa. Eu entendo disso? Normalmente não. Então, assim, as empresas têm que buscar especialistas. Antes de tudo, óbvio, ela tem que ir lá na CVM, quem é a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que vai cuidar de tudo aquilo que é vinculado à questão de ações, de renda variável, né? Então, por exemplo, a CVM vai dizer assim, Francesca Educação Financeira pode abrir o capital. Como é que eu vou fazer esse procedimento? O que eu preciso fazer primeiro? O que eu tenho que fazer ao mesmo tempo que eu busco aí essa autorização da CVM? Eu tenho que reunir toda a documentação contábil? Óbvio, né? Essa é uma questão meio óbvia, que se eu não apresentar toda a documentação contábil, se não tiver tudo certinho, a CVM nem vai aprovar. Mas então, assim, como eu estou buscando ali, não é esse o caso, porque isso é meio óbvio, né? Então, assim, não é o caso de buscar a documentação contábil, até porque se imagina que isso aí já esteja na mão de uma empresa que vai buscar o seu IPO, sua oferta inicial de ações. Ela vai buscar o quê? Um banco de investimento ou uma corretora, um banco comercial. Então vamos lembrar, ó, nós temos lá o que é. Lembra dos bancos múltiplos? Banco múltiplo, ele tem duas carteiras pelo menos, né? Uma comercial e a outra pode ser de investimento, pode ser, vamos lembrar lá, de arrendamento mercantil, pode ser voltada ao imobiliário e assim por diante. Ele tem que ter pelo menos duas carteiras, uma delas ser comercial ou de investimento. Esse é um conceito que você já relembrou então agora, que cai também na sua prova, bancos múltiplos, certo? Uma das duas carteiras do banco múltiplo sempre tem que ser comercial ou de investimento. Lembra o que é o banco comercial? O banco comercial é aquele que você vê na rua. É o Bradesco, é o Itaú, é a Caixa Econômica, é aquele que você consegue entrar, fazer um depósito, fazer um saque, fazer um CDB, um depósito de longo prazo, uma caderneta de poupança, mas tem agência, está na rua. Certo? E existe o banco de investimento, que ele vai trabalhar até com investimentos, com linhas de crédito, mas voltado mais a médio e longo prazo. E ele também, como é um banco de investimento, e quando você faz um IPO, oferta inicial de ações, a empresa está buscando o quê? Faz-me rir, cascaio, certo? Para quê? Para investir. Então ela busca um banco de investimento, ou ela também pode buscar uma corretora barra distribuidora, né, que hoje elas têm a mesma função. Aí para fazer todo esse processo, eles vão fazer o booking. O booking aí é um assunto mais voltado aí para CPA 20, que é basicamente sair para o mercado e perguntar assim, ó, quanto é que vocês pagam aí por ações da Francesca Educação Financeira? E aí depois disso eles retornam e dizem assim, olha, estão pagando aí entre 15 e 20 reais. E aí a gente tem que botar um preço inicial de ações. E aí tem várias formas disso acontecer, mas sempre lembrando, se o banco comercial não vai lidar com áreas de investimento, não vai lidar com IPO, vai lidar se ele for uma das carteiras, né? Ah, o Banco Itaú, ele tem a carteira comercial e tem o Itaú BBA, IBBA, que é o banco de investimento. Então, assim, é o Banco Itaú indiretamente, mas assim, é um outro CNPJ, ele vai cuidar da parte de investimento. Então, assim, você vai buscar um banco de investimento para fazer esse processo, ou então uma corretora, XP, BTG, tem vários outros. Não precisa ser somente um também, é importante você lembrar que pode ser mais de um, mas um deles tem que ser determinado como o principal, certo? Então, assim, ó, empresa vai tentar abrir capital na bolsa, ela primeiro de tudo solicita autorização lá para a CVM e ela vai atrás de um banco de investimento ou de uma corretora para que essa corretora, esse banco de investimento comece a fazer o processo, comece a fazer o estudo também de viabilidade desse IPO, oferta inicial de ações. Questão número 12. O conceito que visa reduzir o número de ações de uma empresa sem que o acionista perca dinheiro é conhecido como... E aí vamos lá, letra A, implicit, letra B, split,
Letra C, recompra de ações. Letra D, juros sobre capital próprio. Como eu falei, galerinha, hoje aí a gente acaba tendo que aguentar minhas fungadas, tá? Mas o importante é que a gente aqui tenha todo o conteúdo disponível para vocês, para que você continue se preparando aí para as provas. E eu sei que o nosso conteúdo aqui é fantástico, inclusive aí todo mundo que passou na prova diz que o nosso simulado é mais difícil do que a prova, porque treino difícil, jogo fácil. Quer ter um jogo fácil? Continua com a gente aqui na Francesca Educação Financeira, que aqui sempre tem um treino difícil para te deixar preparado, para te deixar fortão aí para enfrentar o desafio da Ambima. Então vamos lá. O conceito que visa reduzir o número de ações de uma empresa sem que o acionista perca dinheiro, certo? Vamos lá. Como é que ele é conhecido? A gente pode ir eliminando aqui, né? A alternativa D é o juro sobre capital próprio. O que é o juro sobre capital próprio? A gente já explicou o juro sobre capital próprio. É aquele dinheiro que a empresa reteve, por exemplo, em anos anteriores, ela não pagou ali dividendos e ela utilizou parte daquele recurso que era para ser seu, que era para ser dividendo, para investir na empresa e crescer ainda mais, porque depois ela vai te dar um retorno maior, certo? Mas e aí? Eu fico sem nada? Não, depois você vai ganhar algo chamado de juros sobre o capital próprio, porque ela cresceu com um pouco do dinheiro que era para ser seu. Então você recebe juros sobre capital próprio, que não tem absolutamente nada a ver com redução do número de ações. Recompra de ações, inclusive essa semana a companhia Vale, ela anunciou que ela vai fazer recompra de ADRs, American Depositary Receiver, que é basicamente as ações da empresa brasileira aqui que são negociadas lá nos Estados Unidos. Então são ações de empresas não americanas negociadas lá, ou recibos dessas ações, né? Assim como aqui no Brasil nós temos os BDRs, Brazilian Depositary Receiver, que são recibo de ações não negociadas aqui no Brasil, que não são do Brasil. Então, se você quiser, por exemplo, comprar ações da Amazon, do Facebook, você não compra ações aqui no Brasil. Pode ser através de uma corretora lá nos Estados Unidos, se não por aqui através dos BDRs, e lá tem os ADRs. Então, voltando aqui ao nosso assunto, já que a gente já relembrou outros aqui, né? A recompra de ações, automaticamente, ela vai... Minha filha chegou aqui. A recompra de ações vai reduzir o número de ações, mas ela vai mexer com o acionista? Vai, né? Não quer dizer que ele vai perder ou ganhar dinheiro, mas não é necessariamente essa situação, até porque o acionista ele pode escolher ou não se ele vai vender algumas ações. Existem dois conceitos, um deles ele multiplica e o outro ele divide. Um ele amplia a quantidade de ações, o outro ele reduz. E aí, se você lembra do nosso preparatório, lembra aí desses conceitos, é o implit e o split. O split é o desdobramento split. Split, você transforma uma ação em mais. Ninguém perde dinheiro com isso, porque uma ação que valia R$100 talvez vire 4, se for um desdobramento, um split de 1 para 4. Uma ação que valia 100, ela vai começar a valer 25, por exemplo, né? Magazine Luiza fez isso recentemente. Local Web também, Droga Raia também fez isso no ano passado. E existe outro processo que é o implit. Implit está trazendo cada 4 ações talvez vire uma. Então imagine aí uma empresa, a empresa XYZ, essa empresa XYZ, ela tem as ações hoje negociadas a R$25. E aí o pessoal está achando que tem muita liquidez. Cada acionista vai pegar 4 ações, a empresa vai pegar 4 ações dele e transformar em uma. Ou seja, do dia para a noite, de um dia para o outro, quando esse processo acontecer, se ele tinha ali 400 ações daquela empresa, de 4 vira uma, então automaticamente ele vai ter 100. Ele vai perder alguma coisa? Não, porque as ações que valiam 25 começam a valer 100. Então o processo de split é para dar mais liquidez, aumentar o número de ações negociadas na bolsa. Normalmente, aí, quando as ações estão sendo negociadas a valores múltiplos muito altos, as empresas fazem isso, mas existe a possibilidade de fazer também um implit, que ele não está sendo muito comum, que é tirar um pouco da liquidez, não é deixar tão fácil para que as pessoas comprem ações daquela empresa. Então, vale a pena lembrar desses dois conceitos, implit e split. Alternativa A, aqui da questão 12,
Vamos lá que agora é questão 13, estamos aí no finalzinho. Com relação às debêntures incentivadas, é correto que se afirma em... O que é a debênture incentivada, né? Olha aí, vamos relembrar. Debêntures são títulos aí que... Opa, já vou começar a falar, mas vamos lá. Que as empresas emitem, certo? Para pegar dinheiro emprestado do povão, né? De outras empresas, pegar dinheiro emprestado aí de outras pessoas. De que forma que ela faz isso? Ela emite um título, uma debenture, e as pessoas compram esse título, elas têm posse, dizendo assim, ó, lá no futuro, essa empresa, a empresa X, vai me pagar tanto por eu ter emprestado esse dinheiro agora, certo? E aí existe a debenture incentivada, que é aquela que a gente falou lá atrás já, nas nossas questões de hoje. As debentures incentivadas, elas são um pouquinho diferentes, porque o governo ele diz o seguinte, olha só, eu vou incentivar aí para que o pessoal compre as debentures de vocês, certo? E aí ele tem algumas medidas ali que ele faz. Ele faz isso para quê? Normalmente aí porque ele tem interesse. Normalmente não, sempre, né? O governo só incentiva alguma coisa quando ele tem interesse. Então imagina o seguinte, o governo ele deixa que você tenha alguns benefícios, porque a empresa que está captando o seu dinheiro, que está emitindo aquela debênture, normalmente vai investir em infraestrutura, aeroporto, porto, estrada e assim por diante. E aí o governo dá algumas benesses, algumas vantagens. Então vamos lá. O que pode ser? As empresas, certo? As debêntures possuem um IR de 15% para as empresas. Letra B. As debêntures podem ser emitidas por bancos e cooperativas de crédito. Letra C. As debêntures possuem isenção de imposto de renda para PF e PJ. E letra D. Somente empresas ligadas ao governo podem emitir debêntures. Então vamos lá, a gente já começou a falar um pouquinho sobre isso. Primeiro ponto. Somente empresas ligadas ao governo? Não. As empresas até talvez participem de um processo licitatório, ganhem uma licitação, vão fazer um investimento aí no aeroporto, no porto e vão captar esse recurso. Mas não são necessariamente empresas ligadas ao governo, certo? Qualquer empresa pode emitir debêntures. As debêntures incentivadas é um pouquinho diferente. Também pode ser qualquer empresa, mas ela tem que estar atuando nesse sentido, né? E aí muitas delas não irão conseguir por conta aí, às vezes, do serviço prestado. Mas, caindo dentro das regras, qualquer empresa pode emitir uma debênture incentivada também. A debênture incentivada, ela tem a vantagem, o benefício aí da isenção de imposto de renda para PF e PJ? Sim ou não? Mais ou menos. Mais ou menos. Como assim, professor? Mais ou menos porque pessoa física ela tem isenção de impostos em LCI, LCA, tá? CRI, CRA, por exemplo, e debêntures incentivadas também. Mas como assim, professor? Pessoa física tem, porque é o benefício que o governo está dando para que aquela empresa consiga vender suas debêntures mais rápido, consiga captar o dinheiro mais rápido. Tá? E a PJ, ela tem isenção? Não, a pessoa jurídica não tem isenção do imposto de renda, tá? Nem mesmo nas debêntures incentivadas. B. As debêntures podem ser emitidas por bancos e cooperativas de crédito? Claro que não, já comecei falando, dando com a língua nos dentes, que as empresas emitem debêntures. As cooperativas de crédito emitem ali a RDC, que é semelhante ao CDB que os bancos emitem, por exemplo, entre outros títulos que eles podem emitir. Mas as debêntures ela é vinculada a empresas, iniciativa privada, empresas. Então também não sobrou aí para nós a alternativa A. Sempre o imposto de renda em debêntures incentivadas será de 15% para empresas. Se não for debênture incentivada, se for debênture normal, ela vai seguir aquela regrinha da tabela regressiva de 1 a 180 dias, certo? De 181 até 360 dias, de 361 até 720 dias e acima de 720 dias, né, 721 dias em diante, tem as mudanças. E aí você começa lá com 22,5% de imposto. A letrinha tá bonita hoje, né? Deus o livre. Depois ele vai baixando sempre 2,5%. Opa, 20% aqui. Depois ele cai para 17,5% e depois para 15%.
Essa é a regrinha aí para debênture, como para diversos outros títulos, certo? E as empresas, como é que cai? Nessa mesma regra. Ah, professor, e se uma debênture incentivada a empresa ficar 181 dias com ela, quanto é que vai pagar? 15%. Então, esse é o benefício dado aí para as empresas, para as pessoas jurídicas em relação às debêntures incentivadas. 14ª questão. Qual dos títulos abaixo possui pagamento de cupom? O que é o cupom, professor? Eu já não lembro mais. Cupom. Imagina o seguinte. Você compra um título, certo? Opa, essa linha ficou torta. Reto igual um prego torto. Você compra aqui, certo? Por R$ 1.000, vamos imaginar que você compra um título. E aqui no resgate, você vai receber um valor. Teoricamente, vamos imaginar que você ganharia aqui R$ 1.100, certo? R$ 1.100 você iria ganhar aqui no resgate, certo? Essa é uma forma de você receber. Você fica aqui 3 anos, hipoteticamente, você colocou R$ 1.000 e depois você vai resgatar 1.100. O pagamento de cupom é o seguinte, aqui, nesse período aqui, normalmente é anual ou semestral o cupom. Então vamos imaginar aqui. Ignorem, tá? Se não tem os 6 períodos, mas imagine que no final do primeiro semestre, parte desse juro que você ia receber aqui no final, você recebe aqui, certo? Então isso aqui é chamado de cupom, receber um cupom de parte daquele juro. Tá? Em vez de tu receber lá no final, daqui a 3 anos, nesse semestre aqui no primeiro semestre, recebe uma beiradinha, um cupom. No outro semestre, você também recebe um cupom, mais uma beiradinha. No outro, a mesma coisa. E no final, você recebe a diferença que falta aí para os 1.100. Então, imagine que aqui você recebeu R$ 10, aqui você recebeu mais 10, aqui mais 10 e aqui mais 10, certo? Então, 10, 20, 30, 40, aqui você vai receber 10 e mais a diferença. Então, 10, 20, 30, 40, 50 para 1.100. Então, você vai receber aqui no final 1.060, certo? 1.060, que é os R$ 10 do último cupom, e mais a diferença lá para os 1.100. Essa é uma forma de pagamento também, que é o pagamento com cupom. E existem títulos públicos federais que pagam cupom. Qual é o título público federal que paga cupom desses aí? A LFT. Lembra do seguinte, vamos primeiro de tudo lembrar de alguns aspectos, né, que vai ajudar a gente não só nessa questão, mas em vários outros. L, letra. N, nota. O T, se o T está na frente ou se o T está atrás, né, o T não é o T grande, não é a besteira que você pensou, tá? É o T da taxa. Se a taxa está no final, é pós. Se ela está no meio, é pré, certo? Então aqui você pode imaginar que, ó, aqui é pós, aqui é pré, aqui é pré, aqui é pré. Certo? Então, já matou algumas ideias aqui. Quais são os títulos públicos federais que pagam cupom? E aí vem aquela bandeira, aquela nota, aquele template gigantesco aqui que o professor sempre coloca para vocês. Anota essa placa. Letra não paga cupom. Nota paga cupom, entre aspas. Certo? Então, assim, ó, regrinha. Letra nunca paga cupom. Então, LFT, letra financeira do Tesouro, é letra? Letra não paga cupom. LTN, letra do Tesouro Nacional, letra não paga cupom. Então, sobrou aí C ou D. Nota paga cupom, professor, mas tem duas notas aí. NTN-B, nota do Tesouro Nacional, tipo B, e NTN-F, certo? O detalhezinho está entre parênteses aqui. E como ele está entre parênteses, é a exceção. As notas pagam cupom, com exceção da NTN-B principal, que esse principal que ela quer dizer que ele vai pagar tudo, principal, juro, tudo lá no final. Então ele não tem cupom. Se fosse somente NTN-B, paga cupom. NTN-B principal não paga cupom. Letra não paga cupom, nota paga, todas as notas pagam com exceção da NTN-B principal. Então tá esse negocinho entre parênteses aqui, esquece, não é esse o caso. Então aqui, alternativa D, nota do Tesouro Nacional do tipo F,
paga cupom, que é essa regrinha aí que a gente colocou aqui em cima. E com certeza você matou mais essa questão aí, porque você já está preparado aí, só está se mantendo aí para sua prova de CPA 10, CPA 20, e aí continua conosco aqui. Questão 15 para a gente finalizar, né? Adiantei bastante aqui, achei que eu ia ser mais rápido porque eu estava com a voz meio esgualepada. Mas eu não consigo deixar vocês na mão. Eu gosto de explicar no detalhe. Isso aqui é questão comentada. Isso é ouro. Gratuito, você não tem quase nada nesse nível no mercado. Então aproveita, deixa seu like, se inscreve, compartilha, manda para os seus amigos do banco, da cooperativa, da instituição financeira onde você trabalha, e diz assim, pô, tem um louco lá, um tal de Wagner, da Francesca Educação Financeira, ele dá muito conteúdo aí de CPA 10, CPA 20, ele já deu curso gratuito também, ele faz um negócio lá às 5h50 da manhã, falando sobre mercado, compartilha esse conteúdo aí, faz esse projeto chegar para cada vez mais pessoas. 15ª questão, finalizando então, em relação a investimentos e instrumentos de renda. Podemos afirmar que estão corretas as afirmações. 1. Quando falamos em renda variável, o rendimento está atrelado a uma taxa de juros que pode oscilar. 2. Exemplos de renda variável são as BDRs e as ações. 3. A renda fixa pode pagar juros pré e pós-fixados. 4. Os CRIs e CRAs são exemplos de renda variável. O que está correto aqui, né? Porque é isso que está nos perguntando. Letra A, somente a 2 e a 3. Letra B, 1, 3 e 4. Letra C, todas as alternativas estão corretas. E letra D, estão corretas as afirmações 1, 2 e 4. Então vamos lá, ó. Detalhezinhos, instrumentos de renda. Então ele vai falar, é aquele módulo lá que fala sobre renda fixa, renda variável, rentabilidade, né? Então é bem tranquilo. Sobre isso aí, ó, renda variável. A renda variável, o rendimento, ele está atrelado à taxa de juros e essa taxa pode oscilar? Sim ou não? Ao que está atrelado a renda variável? Renda variável nunca vai estar atrelada a juros, porque renda variável tem a ver um nível de confiança diferente. Renda variável, nós aí estamos falando de ações, de derivativos, entre outros, mas principalmente ações. Você se tornou sócio do negócio, então você não está sendo remunerado por uma taxa de juros. A sua remuneração é com base no lucro. A empresa deu lucro, você pode receber aí, né, no mínimo 25%, se não tiver nada escrito, do lucro líquido é distribuído aí entre os acionistas, e você virou acionista lá na renda variável. Então, renda variável tem a ver com lucro e não com juros. Os juros, eles são muito mais vinculados aí à renda fixa, certo? Que você vai vincular a renda fixa a um juro. São exemplos de renda variável, BDRs e ações. Aí você vai lembrar que ações, óbvio que sim. Óbvio que sim. E aí o professor há pouco deu com a língua nos dentes aqui e falou sobre as ADRs da Vale e falou sobre as BDRs, por exemplo, né, BDRs do Facebook. Facebook pode ser negociado aqui no Brasil, você comprar direto aqui no Brasil? Sim, através de um BDR, Brazilian Depositary Receiver, que é um recibo, certo, de ações não negociadas aqui no Brasil. Um recibo que diz que você tem uma ação, né, lá de outro país. É só dos Estados Unidos? Não, de qualquer outro país que não seja o Brasil. Por isso tem o Bzinho na frente, BDR, Brazilian Depositary Receiver. É uma renda variável? Sim, porque é um recibo de uma ação que você tem de outro país, certo? Então, são, obviamente, aí, instrumentos de renda variável. 3. A renda fixa pode pagar juro pré e pós-fixado? Ah, essa é mamão com açúcar, molinho, né? Óbvio que sim, a gente falou, por exemplo, aí renda fixa, falou de tesouro direto, falou do T, o T na frente ou o T atrás, certo? E aí você lembra desses detalhes, fica muito mais fácil, paga pré ou paga pós, perfeito, renda fixa é isso aí mesmo. E aí a dúvida pode pairar aqui na questão 4, na afirmativa 4, os CRIs e CRAs são exemplos de renda variável. E aí, CRI e CRA é renda variável? O que é o CRI e o CRA? CRI não é o grilo, não é o CRA do sabão cracrá lá do Mamonas Assassinas,
Entreguei minha idade agora, né? A maioria de vocês que estão aí assistindo nem sabe quem é Mamonas Assassinas, né? Se você sabe quem são os Mamonas Assassinas, deixa um comentário depois no vídeo aí, que você sabe aí quem são os Mamonas Assassinas, pra gente ter uma ideia aí da galera aí mais velha que tá nos assistindo. Seguinte, então, CRI e CRA não é do Sabão Cracrá, lá da música dos Mamonas Assassinas, né? O CRI, o CRI, Certificado de Recebíveis Imobiliários, o CRA, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, certo? Então é basicamente igual LCI e LCA. LCI e LCA é renda fixa ou renda variável? Óbvio que é renda fixa. Então o CRI e o CRA, que é basicamente a mesma coisa, e se você não sabe a diferença, tem um vídeo aqui no quadro Aprendendo Certificações na Prática, falando sobre CRI e CRA, a diferença entre eles e a LCI e LCA, então dá uma olhada lá depois. Mas o CRI e o CRA não são renda variável, tá? Eles são renda fixa, apesar de não terem a garantia do fundo garantidor de crédito, né? Porque eles não são emitidos por instituição financeira, mas sim por securitizadoras. O CRI e o CRA são renda fixa. E aí ficou fácil aqui, né? 2 e 3, 2 e 3, então a correta é a alternativa A. Olha só quanto conteúdo legal, nós ficamos aqui quase 1 hora e 30 minutos para falar de 15 questões. Óbvio que é tempo mais do que suficiente você fazer a sua prova lá. CPA 10 são 50 questões, tem 2 horas para fazer. CPA 20 são 60, tem 2 horas e meia. É tranquilinho. Se você for partir para o CEA, já é um pouquinho mais, você tem até 3 horas e meia para fazer. E são 70 questões que envolve cálculo também, tá? Então, assim, cada uma tem seu nível, mas é tranquilo. É que aqui são questões comentadas para que realmente você relembre todos os conceitos. Então, assim, ó, tá com a prova suspensa, CPA 10, CPA 20, todo dia, toda terça-feira, dá uma olhadinha aqui. Já disse aí, nós temos aí mais de 200 questões comentadas já aqui no nosso YouTube. Galera, obrigado aí pela companhia, obrigado por 1 hora e 30 aí estarem comigo. Aproveitem, toda segunda-feira tem o quadro Certificações na Prática. Todos os dias, às 5h50, nós temos o nosso Morning Call para você entender sobre mercado financeiro e toda terça-feira tem correção de questões. Em breve, conforme aí a minha vida for entrando nos eixos novamente, com um emprego novo, tá? Eu vou colocando mais detalhes aí e trazendo mais conteúdo para vocês, certo? Brigadão, beijo. Bom descanso, me avisa quando você marcar sua prova, me avisa por gentileza aí quando você passar, porque eu tenho certeza que se você estuda firme e forte pelo nosso preparatório aqui, por nossas questões, vai ser mumuzinho, tranquilinho para você passar na certificação CPA 10, CPA 20 e em breve quando tiverem outros conteúdos também. Galera, brigadão, não esqueça, deixa o like, se inscreve no canal, compartilhe o conteúdo aí para chegar a cada vez mais pessoas. Beijo, até a próxima semana. Tchau, tchau.